A graça e a paz do Senhor Jesus, em mais uma oportunidade maravilhosa, concedida pelo nosso Senhor, para que nesta oportunidade nós possamos falar da honra entregue ao Senhor. Porque a Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor e toda exaltação. Possivelmente você vive uma vida de vontades, desejos de honrar ao Senhor. Talvez você vá à igreja e você cante suas canções, ou você mesmo em sua casa faz suas orações, o seu culto racional, o seu culto familiar a Deus, tentando, se esforçando para honrá-lo ainda mais por tudo que Ele tem feito em sua vida. Você declara que Deus é bom, você conhece a bondade dEle, você entende a bondade dEle, a soberania, mas nesta oportunidade eu queria explanar para você, através da palavra do Senhor, o que é honra, o significado de honra a Deus. E o texto que quero iniciar com você é o texto de 1 Samuel, no capítulo 2, verso 30, lá na parte B, quando diz: porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. Deus, Ele pode exaltar o mais desprezível e pode desprezar o mais exaltado. Assim como nós tratamos Deus, nós devemos ser tratados por Ele, mesmo que Ele faça mais do que nós merecemos. Nós precisamos entender a definição da palavra honra. E no dicionário diz que honra é a avaliação, o apreço, a valorização, o respeito, a glória. Quando nós honramos uma pessoa, nós falamos que ela é extremamente valiosa aos nossos olhos. Honra, a quem nós honramos? A Bíblia ensina que nós devemos honrar primeiro a Deus, depois honrar a nossa família, que seja ela os nossos cônjuges, os nossos pais, também em seguida os nossos amigos e, por fim, também os nossos inimigos. Mas como é que nós honramos aos nossos inimigos? Jesus manda que nós devemos amar também os nossos inimigos, porque se nós amamos nossos amigos, qual a diferença? Qual a dificuldade que você tem em amar uma pessoa que te dá alguma coisa? Mas e amar a pessoa que te fez o mal? E amar a pessoa que planeja o mal para você? E amar a pessoa que te trouxe algum dano na sua vida? Isso nós devemos também amar e nós devemos honrar, porque se trata de uma criação de Deus, de uma criatura de Deus. E quando nós honramos, nós estamos colocando essa pessoa em uma altura ao nosso coração. Para honrar alguém, é preciso você conhecer o que é honra e conhecer o Deus que é digno de toda honra. Então Ele é todo-poderoso, Ele é soberano, a Ele toda honra. A quem nós devemos honrar acima de tudo e de todos? Honrar a Deus em primeiro lugar. Lá em Êxodo capítulo 20, no verso 3, diz que nós não podemos ter outro Deus ou outros deuses além do nosso Deus. O texto nos ensina, no primeiro mandamento, que nós não podemos colocar nada entre você e Deus. Quando nós colocamos alguma coisa entre o nosso relacionamento com Deus, nós estamos dedicando a honra que seria dele a esta coisa ou a esta pessoa que interferiu o seu relacionamento com Deus. Nós devemos amar a Deus em todas as coisas, nós devemos estar sempre, continuamente em adoração ao Senhor, só que nós nos envolvemos com muitas coisas. Por exemplo, o trabalho. É interessante que Deus, na sua organização, Ele criou tudo em 6 dias e o 7º Ele descansa para que pudesse ter um dia espaçoso, um dia inteiro. E esse dia Ele foi declarado que nós deveríamos honrar a Deus inteiramente nesse dia. Nós não temos tempo mais para honrar a Deus porque nós estamos tão envolvidos com o nosso trabalho, envolvidos com os nossos amigos, colocamos desculpas na família e mesmo assim nós vivenciamos dias sem honrar a Deus. E nós não sabemos de que forma reagir a tudo isso. Nós percebemos que algumas coisas dão errado em nossas vidas, por mais que nós sejamos dizimistas, ofertantes, por mais que venhamos ser apaixonados e amantes da palavra, por mais gostarmos de nos relacionar com Deus através da oração, mesmo assim nós questionamos Deus porque faltam algumas coisas. Nós muitas vezes vamos à igreja e nós queremos
que Deus sempre faça algo conosco. As nossas orações, com os nossos joelhos dobrados, é sempre para pedir alguma coisa para Deus. Deus, me dá isso, me ajuda nisso, me abençoa naquilo e naquilo outro. E nesse mundo de pedidos, de solicitações, você invade, você entra, você penetra naquele mundo e você vive uma vida de mendigo espiritual, aonde você tem um Deus como um guru, aquele que vai estar sempre fazendo uma coisa para você. Mas eu pergunto, esse Deus, ele é só isso? Ele tem poder para fazer todas as coisas, inclusive você é um grande milagre de Deus. Nós somos um grande milagre de Deus. Ele tem poder para fazer todas as coisas, por isso que ele fez a mim e a você. Ninguém nasceu por acaso, você nasceu por uma escolha definitiva de Deus, uma vontade de Deus. E nessa vontade absoluta de Deus nós nascemos e estamos aqui para a glória dele. E quando nós estamos cultuando a Deus, simplesmente por cultuar, nós fazemos como o texto de Mateus capítulo 15, verso 8 diz, que o povo honra a Deus com os lábios, mas o coração está distante. O que adianta você estar frequentando a igreja? O que adianta você em casa fazer suas orações, reunir a sua família ao redor da sua mesa? Você recita o Pai Nosso por alguns momentos, você abre a Bíblia no Salmo 91 ou Salmo 23, coloca na sua estante e você diz que está honrando a Deus, que você está amando a Deus e que Deus está acima de todas as coisas. Não. Nós estamos criando os nossos caminhos, nossos percursos, e quando as coisas dão errado, nós falamos, Deus está pesando a mão em minha vida, Deus me colocou no vale, no deserto, Deus criou uma situação difícil para mim. Tiago fala que quando nós somos tentados, nunca diga que você é tentado pelo mal, porque Deus não pode tentar ninguém com o mal. Nós somos tentados de acordo com a nossa própria concupiscência, texto da palavra do Senhor. E quando nós somos tentados pelos nossos desejos gananciosos. Nós queremos fazer coisas que o nosso Deus ele não apoia, que não é da vontade dele, mas nós queremos que Deus ele abençoe nossas vontades erradas. Nós tomamos atitudes erradas e queremos que esse Deus interfira na atitude errada, para que essa atitude errada aconteça de uma forma certa. E não é assim, irmãos. Nós estamos em processo de transformação, nós estamos em processo de restauração, nós estamos em processo de mudança. E isso é cabível para você. Quando nós honramos a Deus, nós podemos estar nos unindo a Ele. E como nós podemos fazer isso? De que forma nós podemos honrar a Deus? É preciso primeiro saber que Deus ele é soberano e a vontade dele está acima de todas as coisas. O salmista ele já diz isso no Salmo 31, no verso 14 e o verso 15, quando ele fala, mas eu confio em Ti, Senhor, e digo, Tu és o meu Deus, o meu futuro está nas Tuas mãos. Livra-me dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. Quando o salmista ele diz, Senhor, o meu futuro está em Tuas mãos, é porque ele sabe que esse Deus soberano tem poder para fazer todas as coisas. Não existe nada acima dele, não existe nada além dele. A vontade dele é absoluta. Os seus pensamentos, a Bíblia fala que são inacessíveis. Não tem como entendermos ou compreendermos a mente do nosso Deus. Isaías fala isso no capítulo 55, versículo 8, que os nossos pensamentos não podem se comparar aos pensamentos de Deus, porque ele fala o seguinte, que os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são os vossos caminhos, assim diz o Senhor dos Exércitos. Ele é um Deus soberano e o salmista entrega o seu futuro nas mãos de Deus, e nesse dia eu te aconselho a fazer o mesmo, a você apostar a sua vida nas mãos de Deus. Não é porque as pessoas falam que o mundo está em crise, que a economia brasileira está em crise, que você vai entrar em crise. Porque quem decifra, quem decide o código da sua vida é o Senhor, desde quando você permita que isso aconteça. É por isso que o salmista diz que o meu futuro está em tuas mãos. É você apostar exatamente na vontade de Deus. E a vontade de Deus é permissiva e também absoluta. A vontade permissiva é quando Deus permite que coisas boas ou coisas más aconteçam em nossas vidas. Deus permite porque dentro desse espaço que nós damos ou certos ou errados,
nós iremos aprender alguma coisa, Deus irá trazer alguma coisa para nos ensinar. E nesse momento de conhecimento, de entendimento com o nosso Deus, nós estamos vivendo cada vez mais próximo dele. E é por isso que nós entendemos que na vontade permissiva dele, algumas coisas dão errado, outras coisas dão certo para a gente. Eu não posso dizer que se eu fiquei desempregado, a culpa é de Deus, ou do diabo, ou minha. Nós podemos dizer o seguinte, que as coisas vão acontecendo e aí onde entra a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus é diferente do que as pessoas imaginam. Muitas pessoas pensam que a soberania de Deus é quando Deus ele escolhe o homem, escolhe a mulher e ambos se casam e aquele DNA era exatamente o seu para que você nascesse com esse cabelo, com esses olhos, com a cor da sua pele. Se você pensar assim, eu posso dizer também que Deus escolheu muito bem um estuprador para estuprar uma senhora e a partir dali nasceu uma criança, Deus escolheu isso. Não, soberania de Deus é mesmo que as coisas estejam erradas, mesmo que as coisas não estejam dando certo, Ele consegue transformar em algo certo. Mesmo que você venha ter sido um filho não projetado, não planejado pelos seus pais. Mesmo que você nasceu de um sexo em que seu pai ou sua mãe não quisesse que você nascesse, quisesse que fosse o sexo oposto. Por mais que você diga, eu não fui criado pelo meu pai, eu não conheço a minha mãe, fui criado por outra família, por outras pessoas, eu fui criado na rua, não importa. Deus, Ele entra na sua vida de quando você o permite que isso aconteça. E quando Deus entra na sua vida, e a partir do momento que você permite que isso aconteça, Ele começa a organizar a sua vida, porque Ele é poderoso. Ele começa a transformar a sua história porque Ele é poderoso. Eu acredito que todos nós somos a escolha do Senhor. Ninguém nasceu por acaso. Claro que Deus ele é tão maravilhoso que em um momento de criminal, de estuprador se encontrando com uma mulher, e mesmo agredindo, mesmo molestando, mesmo humilhando, mesmo fazendo com que aquela mulher sofresse, Deus ele é capaz de transformar esse sofrimento em honra. Quando traz um filho, que esse filho ele possa trazer orgulho aos seus pais. Essa mulher poderia não planejar todo esse momento, como Deus também não planejou esse momento, mas talvez em algum momento da história, aquela pessoa errou em alguns momentos, Satanás interferiu, Deus ele permite que algumas coisas aconteçam, mas o desencadear da sua história, o rumo que ela vai levar, se você fizer como salmista, colocar nas mãos do Senhor, essa história vai mudar. É a vontade absoluta de Deus, é aquela vontade que Ele não deve satisfação a ninguém. Ele faz e pronto, porque Ele é Deus. Honrar a Ele, toda honra é para Ele, porque Deus é soberano, porque Deus está acima de todas as coisas. Nós podemos ler um texto de canção de Paulo, quando ele fala sobre a sua grandeza. Mas antes, eu quero ler um texto de Isaías, no capítulo 43, no verso 13, que diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém que há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor, vosso Redentor, o Santo de Israel. Por amor de vós enviei a Babilônia, e a todos fiz descer como fugitivos. Os caldeus nos navios com que se vangloriavam. Eu sou o Senhor, vosso Santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. E quando o texto de Isaías diz, agindo eu, quem impedirá? Quem poderia desfazer um plano de Deus? Quem poderia ir contra um plano de Deus? Eu posso usar para você nesse dia o exemplo do José. Deus ele se revela a José com sonhos e revelações, quando ele conta aos seus irmãos o seu sonho de que seus 11 feixes iriam se curvar diante dos feixes de José. E em seguida ele tem um outro sonho quando diz que o sol, as estrelas, até mesmo os luminares maiores iriam se curvar diante do brilho da sua estrela. E isso enfurece os irmãos. Ele é vendido como escravo, depois vai para o Egito, ele vive como escravo de Potifar, depois ele é assediado pelo esposo de Potifar, ele vai para a cadeia, ele passa ali anos na cadeia,
mas o plano de Deus ainda estava acontecendo. Quando ele teve a oportunidade de se deitar com a esposa de Potifar, ele falou que ele, antes de tudo, ele era obediente a Deus. E em segundo lugar, ele fala, você é uma mulher casada. E em terceiro lugar, você pertence ao marido e eu não posso trair esse homem. Irmãos, quando nós falamos sobre a atitude de José de correr a ponto de deixar parte das suas roupas na mão daquela mulher, ele estava fugindo não como um covarde, mas como um valente. Quando ele diz, a minha vida está nas mãos do Senhor e eu não posso decepcionar o meu Deus. E isso aconteceu. Passaram-se anos e realmente José viu os feixes dos seus irmãos se curvarem de seus feixes, as suas estrelas brilharem, e diante da glória da estrela de José, ofuscou tamanho brilho que Deus colocou na vida daquele homem. Deus talvez não planejou todo esse percurso de José. José se sentiu amargo por conta disso, ele se sentiu excluído dos seus irmãos, ele perdeu o amor pela família. Quando se depara com seus irmãos, ele chora, ele cai em prantos, mas Deus esteve ali curando a alma daquele homem, e quando ele estava ali diante dos seus irmãos, ele pôde perdoar os seus irmãos, trazer a sua família de volta e conviver com eles mais uma vez. Deus tinha um plano na vida de José, e por mais que as coisas acontecessem de uma forma errada ou diferente do que José pudesse imaginar, Deus estava com ele. Por mais que as coisas dêem errado na sua vida, por mais que as coisas sejam diferentes do que você imagina, Deus, Ele está com você, desde quando você permita, desde quando você obedeça ao Senhor. E quando nós lemos o texto de Romanos, quando Paulo escreve os Romanos, no capítulo 11, no verso 3, e fala, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? A mente de Deus é uma mente que nós não podemos compreender. Tentar entender a vontade de Deus seria loucura para mim e para você. E a Bíblia diz isso, que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Tentar compreender porque Deus fez certas coisas é tentar decifrar um enigma de um quebra-cabeças de 1000 peças e você montar apenas 100 e tentar decifrar a figura. Deus, Ele está acima da nossa forma de ver ou de pensar. O pensamento inacessível de Deus. E Paulo fala isso, quem compreendeu a mente do nosso Deus? Ou quem pode ser o seu conselheiro? Se Deus está acima de todas as coisas. Honrar a Deus porque Ele é soberano. Honrar a Deus porque Ele nos ama. Honrar a Deus porque Ele tem o poder de fazer todas as coisas, Ele não deve nada a ninguém, e mesmo tudo que Ele faz é o melhor para mim e é o melhor para você. Porque a Bíblia fala que a vontade de Deus é boa, é perfeita e também é agradável. Se essa vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, e essa vontade ela sempre tende a nos honrar. Quando João, capítulo 3, verso 16, o texto central, o texto-chave da Bíblia, quando diz que o amor de Deus foi tão grande pela humanidade, que enviou o seu Filho na cruz, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O amor de Deus. O amor de Deus em te honrar através dele. Ninguém merece. Talvez você fale assim, pastor, eu sou uma pessoa boa. Mas talvez você diga que você é uma pessoa boa, tentando comparar a sua bondade à maldade de uma outra pessoa. Mas diante de Deus, quem você é? Somente você e Deus, quem você é? Você, quando se diz um homem ou uma mulher de Deus, ou quando você diz que você é uma pessoa que tem Deus, quando você está sós com Deus, quem você é? O nosso coração foge tanto da presença de Deus. O nosso coração deseja tantas coisas negativas, tantas coisas diferentes, distantes do que Deus tem para as nossas vidas. Antes de conhecer a Deus, eu não era uma pessoa que fazia o que eu faço. Antes de conhecer ao Senhor, eu traía, eu magoava, eu chateava, eu zangava, eu brigava, eu desonrava. Antes de conhecer o Senhor, eu fazia tudo o que era errado. O que aconteceu de diferencial na minha vida
foi a presença do Espírito Santo em mim. Quando Jesus morre à cruz, lá naquele Calvário, enquanto Jesus morria na cruz, o templo ficava nu diante da humanidade. Quando o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, e Deus deixou de habitar numa arca como essa, de madeira, para passar a habitar na minha vida e na sua vida, através da pessoa do Espírito Santo. Aquele templo, ele era reservado somente para que o sumo sacerdote pudesse chegar até a arca. O véu, ele tinha cerca de 12 centímetros de espessura, ou seja, se 12 animais fortes pudessem puxar, mesmo assim ele não rasgava esse véu de alto a baixo. Mas a morte de Jesus fez com que esse véu pudesse ser rasgado e os sacerdotes pudessem olhar e dizer: agora todos têm acesso à arca. Era um lugar que somente ele podia ter acesso e agora todos têm acesso. Será que Deus fez isso pensando nele ou pensando em você? Será que realmente você pode dizer para mim nesse dia que Deus não te ouve? Será que você pode dizer ainda que Deus não está preocupado com você? Será que você poderia dizer ainda que Deus não está nem aí para você? Deus está tão aí para você, que quando esse véu se rasgou, e o Espírito Santo de Deus, e a presença de Deus, que estava na arca, começa a acompanhar a minha vida e a sua vida. Enquanto eu falo para você nesse programa, você está na sua casa, ou no seu carro, ou no seu celular, sentindo a presença de Deus, porque ao mesmo instante que Ele está aqui, Ele está aí com você. Desde quando você permita com que o Senhor, Ele faça morada na sua vida. Escolha honrar ao Senhor. Escolha honrar pessoas. Escolha ser uma honra para Deus. É interessante que a história de José, tudo isso aconteceu das piores coisas da vida daquele rapaz, para que Deus pudesse honrar no futuro. E se nós pudéssemos lembrar da história de Jó, quando Jó, ele honrava a Deus antes que seus filhos pecassem, ele ia no outro dia, pela manhã cedo, e entregava à madrugada uma oferta de sacrifício a Deus, pedindo perdão pelos seus filhos, talvez seus filhos tivessem pecado. Ele honrava a Deus, imaginando que seus filhos pudessem se distanciar de Deus. Então era a forma de dizer: Deus, não foge dos meus filhos, continua rente com os meus filhos. Mas quando Satanás vai dialogar com Deus, ele diz: Deus, ele só é um bom servo, Jó só é um bom servo, porque tu dá tudo para ele. Então Deus permite, então tira tudo. E Jó perdeu primeiro os seus bens, depois perde os seus filhos, depois perde a sua saúde e mesmo assim continua honrando a Deus. Ao término do capítulo 42, Jó, ele diz: eu sei que tudo podes, meu amado, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe você dizer para Deus: Deus, tu é o meu amado, e eu sei que o Senhor pode todas as coisas, e antes eu não te conhecia, mas agora esse relacionamento de dificuldade me aproximou de ti e fez com que eu pudesse conhecer e saber quem realmente o Senhor é. Falando em honra, eu quero ler um texto para você de Apocalipse capítulo 5, versículo 8, quando nós podemos entender exatamente a vontade de Deus. O versículo 8 diz o seguinte: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um cântico novo, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue o compraste para Deus de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus nos fizestes reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Você faz ideia do que é o homem ser escravo do pecado, escravo de Satanás? Jesus, fazendo parte de um plano maravilhoso de Deus, vira a cruz, como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 2, quando diz que Jesus se esvaziou de toda a sua glória, se esvaziou de toda a sua autoridade, toda a sua honra, e se humilhou até o ponto de ser servo,
Servo significa escravo. E foi até a morte e até a cruz como um servo, se entregando a ela, por minha causa e por sua causa. Será que Deus ele está se importando ainda com você? Mesmo assim, o texto de Apocalipse, quando Deus revela a João, lá na ilha de Patmos, que toda honra e toda glória seria dada a esse Deus. Então ele fala o seguinte, que ele nos fez reis e sacerdotes. Jesus, ele honrou a mim, ele honrou a você, quando morreu na cruz do Calvário, nos comprando com o seu sangue. Jesus nos honrou quando ele pagou a cédula mais valiosa, o seu próprio sangue. Quando ele sofreu e padeceu diante da humanidade, para que todos, inclusive aqueles soldados que o maltrataram, que o humilharam, inclusive aqueles soldados que lhe fizeram mal, Jesus o estava honrando quando morreu na cruz. E mesmo assim, se aqueles soldados o aceitassem ou aceitarem a esse Jesus, o texto de Apocalipse ele iria ser bastante claro no versículo 10, quando ele iria dizer o seguinte, para todos, para o nosso Deus fizeste reis e sacerdotes. Escravos no passado, reis a partir de Jesus. Sacerdotes por entrar na presença do Senhor e fazer com que essa oferta chegue até Deus. E depois ele conclui o verso 10 dizendo o seguinte, que ele nos permite reinarmos sobre a terra. Reis. Hoje o pecado ele acabou invadindo a terra e acabou tomando um espaço que era do homem. E esse espaço veio justamente para tentar tirar de você a possibilidade de você viver o melhor de Deus. O pecado, ele entrou no mundo por conta do homem, mas a salvação também entrou no mundo por conta de um homem, Jesus. E nós podemos concluir esta palavra com um texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 11, 8 ao verso 11, que diz, e os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra, e ações de graças ao que estava assentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e o adoravam, e o que vive para todo sempre. E lançavam suas coroas diante do trono, dizendo, digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Esse texto é fantástico, nós podemos nos deliciar nele, nós devemos nos maravilhar nele. Nós somos pecadores, nós vivemos desejos carnais, nós vivemos nossas vontades pessoais, e mesmo assim o Senhor nos honra. Nós temos exemplo na Bíblia do texto de Apocalipse capítulo 4, versículo 8, versículo 11, dos 4 animais, dos 4 seres viventes, dos 24 anciãos. Os 24 anciãos, como nós lemos no texto anterior, no capítulo 5, versículo 8, que diz que eles enchiam suas taças de ouro de incenso, que eram as orações dos santos, ou seja, a minha oração, a sua oração. O nosso relacionamento com Deus, ele chega através desses anciãos. E agora nós lemos um texto que diz que eles tinham seus tronos. E os 24 anciãos sentados em seus tronos com suas coroas, porque Deus o havia dado honra para eles. O texto diz que eles se prostram diante do trono, do que estava sentado, e tiram suas coroas e lançam suas coroas aos pés de Deus. Toda honra que Deus dá ao homem deve ser devolvida para Deus. Toda exaltação que Deus dá ao homem é para que o nome dele seja exaltado. Se Deus te colocar em uma posição elevada, se Deus te colocar no nível elevado,
é para que o nome dele possa ser adorado, é para que o nome dele possa ser exaltado, é para que o nome dele venha a ser engrandecido. Tudo que Deus te deu, você devolve para ele, porque toda honra pertence ao Senhor. Ele é digno, digno é merecimento. Ele merece porque ele é um Deus absoluto, porque ele é um Deus soberano, porque ele é um Deus forte, um Deus excelso. Esse Deus, ele é tão maravilhoso. Eu posso dizer isso para você, que Deus me deu a oportunidade de estar aqui nesse dia para abençoar a sua vida e o seu coração. Eu queria encerrar essa palavra orando por sua vida, pedindo ao Senhor que neste dia haja uma transformação a partir do seu coração. Porque se você pode pedir a Deus, Deus muda a minha história, Deus muda a minha casa, muda as minhas finanças, melhora a minha vida. Deus só faz isso desde quando primeiro muda a sua vida. Não tem por que Deus te dar bens, melhorar a sua vida, te dar mais saúde, se o seu coração ele não tem acesso. O primeiro acesso que você deve dar a Deus é o seu coração, é a sua vida. Queria orar por você nesse momento, em nome do Senhor Jesus, crendo no Senhor que esta palavra trouxe a você entendimento do que é honra. Honrar a Deus é você dizer para Ele que Ele está em um grande nível, em extrema valiosidade para você. Amar a Deus e honrar a Deus significa: Deus, eu não tenho outro bem maior senão a Ti. Amém? Deus, eu abençoo cada vida neste dia. Que o Senhor possa entrar nessa casa, Senhor, e fazer o Teu sobrenatural acontecer. Abre os céus, Senhor. Deus, toca neste coração, Senhor. Nesta vida, neste homem, nesta mulher, que pede a Ti, Senhor, por ajuda. Deus, que essa mulher na luta, ela consiga honrar ao Senhor. Deus, que esse homem no desespero, ele possa honrar ao Senhor. E que quando ele venha sair, ou ela venha sair da situação, o Seu nome venha a ser glorificado. Deus, essa vida enferma, Deus, que pede um milagre, e que este milagre venha a ser, para que o Teu nome venha a ser engrandecido, Senhor. Importa que nós venhamos sumir e o Senhor aparecer. E que o Senhor possa alcançar cada coração nesse dia, fazendo com que o milagre, Senhor, de renovação aconteça. E o sangue de Jesus possa os purificar dos seus pecados. E assim eu peço que nesse dia, através dessa emissora de TV, através desse programa, através desse vídeo, o Senhor possa estar operando milagre nesta casa, nesta vida, nesta pessoa, não só no dia de hoje, mas todos os dias. E que ele possa conhecer o Senhor, e que ela possa ter o Senhor na sua vida, como o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém. Amém. E assim, agradeço a Deus por sua vida, pela oportunidade cedida de estarmos aqui para utilizarmos este canal da TV Monte Sião para abençoar a sua vida. Eu creio que quando você entender esse princípio de honra e perceber que Deus ele é soberano e Ele se fez homem para que pudesse honrar você, tirando você do lamaçal do pecado e te levando para um lugar de paz, amor e alegria, um lugar onde seus tesouros serão diferentes e serão muito mais valiosos, porque o tesouro de Deus é muito maior do que o tesouro que o seu coração deseja, porque os bens de Deus são muito maiores do que os bens que o seu coração deseja, porque o seu coração ele só pode sentir aquilo que seus olhos veem, mas os tesouros de Deus, a Bíblia fala que o seu coração nunca sentiu, seus olhos também nunca viram, e nem seus ouvidos nunca ouviram falar em nada parecido. Deus reservou algo magnífico para a minha vida e para a sua vida. E que você possa o aceitar como o Senhor e Salvador da sua vida, mesmo que você diga que já é um cristão. Cristão é aquele que acredita em Cristo. Mas você possa ser nesse momento um servo do Senhor. Dizer: Senhor, eu honro inimigos, não porque eles fizeram tal coisa,
porque a honra do Senhor habita em mim. Se eu sou templo do Espírito Santo, se Ele deixou de habitar numa arca como essa e passou a habitar na sua vida, significa que quem vai honrar esta pessoa é o Deus que habita em sua vida. E o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas para o reino de Deus, vai alcançar muitos corações, vai alcançar muitas mentes. Eu creio que a sua mudança, a sua transformação vai edificar a sua família, a sua casa, os seus vizinhos, o seu ambiente de trabalho. A mudança começa em você e Deus ele está completamente interessado nessa mudança. Ele quer se envolver na sua vida, Ele quer se envolver na sua história, Ele quer transformar o seu coração. Creia nele, creia no seu poder, na sua infinita bondade, misericórdia, sirva somente a Ele. Não deixe que nada interfira no seu relacionamento com Deus, não deixe que opiniões mudem o seu relacionamento com Deus, não permita que pessoas possam trazer opinião diferente para tentar dizer, ame a Deus desse jeito ou sirva desse outro jeito. Não, que o seu coração venha a ser completamente aberto para servir ao Senhor, sem reservas, com toda a sua força, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. E eu creio que assim Deus vai estar honrando a sua fé e o seu coração, quando você entender essa palavra e poder vivê-la em cima dela. Que Deus te abençoe, te cubra com o sangue de Jesus, que Deus possa abrir as portas dos céus para alcançar a sua vida e você possa realmente viver o melhor de Deus. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus, nos veremos em uma outra oportunidade na próxima edição, se assim o Senhor não voltar. Fique na paz, um dia abençoado.